Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Esse tutorial vai viajar pelos 3 tipos diferentes de materiais magnéticos e vai mostrar como eles reagem à presença de um campo magnético externo. Os materiais magnéticos podem ser classificados de forma simples em 3 grupos principais: diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos. Uma compreensão completa de como esses materiais interagem com um campo externo requer conhecimento da teoria quântica. Claro que não vamos entrar na teoria quântica. Isso porque, felizmente, podemos usar explicações simplificadas para obter uma compreensão básica das propriedades desses materiais. Então, vamos ver como eles se comportam? Vamos lá? No tutorial passado, discutimos alguns conceitos básicos do magnetismo. Aprendemos que o material colocado no campo magnético uniforme B0, o campo magnético total dentro do material B, é dado pela equação da figura, a equação 1, onde a letra grega Xi é um fator de proporcionalidade denominado suscetibilidade magnética. Nessa equação, Xi aparece como parte do fator 1 mais Xi. Esse fator, conhecido como permeabilidade relativa, é comumente denotado por μr. Dependendo do tipo de material, a suscetibilidade magnética pode ser positiva ou negativa. Quando é positivo, o campo externo é reforçado dentro do material. Por outro lado, uma suscetibilidade negativa significa que a resposta magnética do material se opõe ao campo aplicado, o que resulta no campo total ser ligeiramente menor do que o campo externo. Aprendemos também que a resposta magnética de um material é produzida pela interação entre os seus momentos magnéticos atômicos e o campo magnético externo. Mas como essas interações realmente acontecem? Vamos começar examinando o diamagnetismo, já que é o mais fácil de explicar sem a mecânica quântica. Vamos começar verificando como um material diamagnético se comporta na presença de um campo magnético externo. Os materiais diamagnéticos produzem momentos magnéticos que se opõem ao campo externo. A figura 1 mostra o modelo clássico do átomo. Esse modelo pode nos ajudar a entender esse comportamento. Nesse modelo, um elétron orbita um núcleo atômico. O elétron se move com velocidade constante V0 em uma órbita circular de raio R. A velocidade angular do elétron é representada por W0. Sabemos pela física do ensino médio que a aceleração é igual à força dividido pela massa. Sabemos também que o vetor aceleração para o movimento circular uniforme aponta sempre para o centro do círculo e é dado por velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Isso é chamado de aceleração centrípeta, que significa busca do centro. Juntando tudo, a aceleração centrípeta do elétron na figura 2 é dada pela equação 2, onde velocidade zero é a velocidade do elétron, r é o raio da órbita circular do elétron, m é a massa do elétron, Fc é a força atuando no elétron devido à aceleração centrípeta. A aceleração associada ao movimento orbital do elétron é produzida pela força de Coulomb entre o núcleo e o elétron, aquela que mede a força com que as cargas interagem. Equacionar a força centrípeta com a força de Coulomb nos dá a velocidade angular do elétron na ausência de um campo externo. Não vamos fazer isso aqui, mas fica o registro. Agora, suponha que apliquemos um campo magnético externo B0 na direção do eixo Z. A figura 2 mostra nosso novo modelo. O campo externo aplica uma força adicional no elétron. Essa força magnética é proporcional ao produto vetorial da velocidade do vetor do campo magnético. Esse conceito foi muito usado para desviar o feixe de elétron nos antigos tubos de raios catódicos das TVs. A equação 3 mostra como calcular essa força magnética, onde F é a força magnética que age sobre o elétron, Q é a carga do elétron, V é o vetor velocidade, B é o vetor campo magnético externo. Para encontrar a direção do vetor força magnética, podemos usar a nossa velha e conhecida regra da mão direita. Basta enrolar os dedos da mão direita no sentido do vetor velocidade para o vetor campo magnético externo e o dedão vai apontar no sentido da força. E isso se a carga for positiva. Se a carga for negativa, a direção será oposta ao do polegar. Esse é o caso aqui no elétron. Veja o resultado. A regra da mão direita nos diz que a força magnética na figura 2 está orientada para o centro do círculo. Isso significa que o campo externo aumenta a força centrípeta que atua sobre o elétron. E você sabe o que acontece dentro do átomo. A força centrípeta adicional altera a velocidade do elétron, ou o seu raio de rotação, ou os dois juntos. Enfim, muda tudo.
Veja a sequência de acontecimentos que resultam da presença de um campo magnético externo aplicado no átomo. Primeiro, se a força centrípeta aumenta, então a aceleração centrípeta também aumenta. Se a aceleração centrípeta aumenta, então a velocidade aumenta e o raio da órbita do elétron diminui, ou ambos. Então, na presença de um campo magnético externo, a força centrípeta do giro do elétron aumenta, aumentando a velocidade ou diminuindo o raio do seu giro. Fantástica essa física! Vamos ver agora o que acontece com o vetor magnetização do nosso átomo. É o vetor magnetização que vai agir no nosso mundo real, o mundo macroscópico. Para simplificar, vamos supor que o raio permaneça constante. Segue-se que a velocidade do elétron aumenta em resposta ao campo magnético externo. Se considerarmos a órbita do elétron como um circuito decorrente, já fizemos isso no tutorial passado, onde o elétron girando é equivalente a uma espira de bobina percorrida por uma corrente elétrica. Se a velocidade do elétron aumenta, significa que o elétron atravessa qualquer ponto da órbita com mais frequência numa unidade de tempo. Isso equivale a dizer que aumenta a corrente elétrica associada ao movimento orbital do elétron. Aumenta a corrente na bobina imaginária. Se a corrente aumenta na bobina, isso faz com que o campo magnético criado por essa bobina imaginária também aumente, e esse campo poderá ser percebido no nosso mundo real. Assim fica fácil de entender, não é mesmo? Como a carga do elétron é negativa, o sentido da corrente teórica na nossa bobina imaginária é na direção contrária. O resultado é que a direção do campo magnético induzido é contrária àquele descrito na regra da mão direita para o elétron, portanto, direcionado ao longo do eixo Z negativo. Dessa forma, os materiais diamagnéticos produzem momentos magnéticos que se opõem ao campo externo. Observe que o diamagnetismo é um fenômeno temporário. Ocorre apenas quando um campo magnético externo é aplicado. Se removermos esse campo externo, os movimentos orbitais dos elétrons tornam-se novamente orientados aleatoriamente e o momento magnético orbital médio de todo o material torna-se zero. Portanto, o material diamagnético não possui nenhum magnetismo permanente próprio. Isso contrasta com os materiais paramagnéticos e ferromagnéticos, como discutiremos mais adiante nesse tutorial. Os materiais que apresentam diamagnetismo apresentam um momento magnético muito fraco. Por outro lado, os materiais que apresentam paramagnetismo ou ferromagnetismo vão apresentar um momento magnético muito maior, bem diferente do diamagnetismo. Alguns materiais que apresentam diamagnetismo são água, tecidos vivos, metais que possuem muitos elétrons, como cobre, bismuto, mercúrio e ouro. Esses materiais são fracamente repelidos por um campo externo. Isso porque produzem um campo que se opõe a esse campo externo. Se você quiser ver esse efeito em ação, existem muitos vídeos na internet que demonstram materiais magnéticos sendo empurrados por um ímã. Um dos exemplos mais fascinantes desse gênero é a levitação magnética de uma rã, que é possível porque o corpo da rã é diamagnético. No entanto, essa experiência pode ser muito desagradável para a rãzinha, pois ela experimenta uma forte força magnética em cada átomo do seu corpo. Deixei o link na descrição. A tabela 1 lista a suscetibilidade magnética de alguns materiais diamagnéticos e paramagnéticos. A comparação dos valores paramagnéticos e diamagnéticos deve dar uma ideia de quão fracos são esses efeitos de magnetização. Como você pode ver, a suscetibilidade da maioria dos materiais paramagnéticos é da ordem de mais 10 a menos 5 a mais 10 a menos 4. Já os materiais diamagnéticos têm uma suscetibilidade negativa. Para os materiais diamagnéticos mostrados na tabela, a suscetibilidade é da ordem de menos 10 na menos 5 a menos 10 na menos 6. O diamagnetismo surge principalmente do movimento orbital dos elétrons. O paramagnetismo, por outro lado, é causado principalmente pelo movimento magnético do spin dos elétrons. Isso torna o paramagnetismo mais difícil de descrever do que o diamagnetismo em termos clássicos. Ao contrário dos materiais diamagnéticos, os materiais paramagnéticos possuem átomos ou íons com momentos magnéticos totais permanentes, que experimentam torque na presença de um campo externo e se alinham com ele. No entanto, movimentos aleatórios induzidos termicamente se opõem a essa tendência dos momentos magnéticos atômicos de se alinharem. O resultado, o paramagnetismo muda significativamente com a temperatura. A equação 4, conhecida como lei de Courier, mostra que a magnetização M de um material paramagnético é inversamente proporcional à temperatura T, onde B0 é o campo externo aplicado, C é a constante de Courier, o valor vai depender do tipo de material, e T é a temperatura medida na unidade Kelvin.
A equação também mostra que o paramagnetismo é temporário. A remoção do campo externo B0 faz com que a magnetização do material desapareça. M vai ser igual a zero. Embora os átomos ou íons do material tenham momentos magnéticos permanentes, esses momentos magnéticos têm orientações aleatórias na ausência de um campo externo. Como mencionado antes, os materiais paramagnéticos são atraídos por um campo magnético externo. Uma demonstração bem interessante desse efeito é mostrando o oxigênio líquido sendo atraído por um poderoso ímã como resultado do seu paramagnetismo. Quando o oxigênio líquido é derramado entre os dois polos magnéticos, ele é atraído pelos polos e permanece suspenso até evaporar. O ferromagnetismo é observado em substâncias como ferro, cobalto, níquel, entre outros. De todos os materiais magnéticos discutidos nesse tutorial, aqueles com propriedades ferromagnéticas são os mais importantes para aplicações em engenharia elétrica. Como os átomos de um material paramagnético, cada átomo de um material ferromagnético tem um momento magnético total diferente de zero, devido à rotação dos elétrons. No entanto, os átomos de um material ferromagnético interagem fortemente com os seus vizinhos, produzindo pequenas regiões onde os momentos magnéticos dos átomos apontam todos na mesma direção. Essas regiões de alinhamento são conhecidas como domínios magnéticos. São separadas umas das outras por uma região de transição chamada parede de domínio. A parede do domínio tem cerca de 100 átomos de espessura. De acordo com a teoria quântica, o alinhamento dos momentos bipolares de um domínio resulta de fortes forças de acoplamento entre os átomos do domínio. Essas interações atômicas diminuem com a distância, mantendo os domínios de pequenos tamanhos. Os domínios magnéticos do ferro, por exemplo, têm menos de 1 milímetro de largura ou comprimento. Os domínios ferromagnéticos existem mesmo quando nenhum campo magnético externo está presente. A figura 3A e a figura 3B mostram os domínios na ausência e na presença de um campo externo. A direção dos momentos magnéticos dentro de cada domínio é indicada por uma seta. Como vemos na figura 3A, os domínios são orientados aleatoriamente um em relação ao outro quando não há campos magnéticos externos. Os efeitos magnéticos dos domínios, portanto, se anulam. Quando aplicamos um campo magnético externo, tudo muda. Os domínios tendem a se alinharem entre si. Se olharmos para a figura 3B, vemos que as fronteiras dos domínios realmente mudam. Os domínios que estão em paralelo com o campo externo crescem, enquanto os outros encolhem. Portanto, o material fica fortemente magnetizado quando colocado em um campo externo. O campo externo B, mostrado na figura 3B, não é dos mais fortes, mas se o campo externo for muito intenso, isso poderá fazer com que todos os domínios magnéticos se alinhem com o campo aplicado. Essa condição, onde quase todos os domínios do material estão alinhados, é chamado de saturação. Além do ponto de saturação, o aumento do campo magnético externo não pode produzir mais magnetização no material. A saturação do núcleo pode ter um impacto prejudicial no desempenho de indutores e transformadores. Na maioria das aplicações, os projetistas devem ter cuidado para evitá-lo. A temperatura é outro fator a se prestar atenção. Aumentar a temperatura aumenta o movimento térmico aleatório dos átomos, o que tende a bagunçar os domínios magnéticos. Os materiais ferromagnéticos podem perder o seu magnetismo em altas temperaturas. A temperatura na qual os materiais ferromagnéticos perdem completamente o seu magnetismo é conhecida como temperatura Curie, ou ponto Curie. Assim como a constante de Curie na equação 4, a temperatura de Curie é diferente para diferentes materiais. O ferro, por exemplo, tem uma temperatura Curie de 1043 Kelvin. Finalmente, vale a pena notar que golpear o material magnetizado com o martelo pode tornar aleatórios seus domínios magnéticos, fazendo-o perder parte ou todo o seu magnetismo. Então, tenha dó do material ferromagnético, trate ele com carinho. Agora um detalhe importante sobre os materiais ferromagnéticos. Os materiais ferromagnéticos não são lineares. Eles apresentam histerese. O que isso significa? Isso significa que eles memorizam seu ciclo de magnetização. A magnetização depende da história do material. Isso significa que a relação entre o campo total dentro do material e o campo externo aplicado também não é linear, dependendo do ciclo de magnetização pelo qual o material passou. O mesmo campo externo pode produzir diferentes efeitos em momentos diferentes.
Devido a esta não linearidade, a equação 1 não se aplica a materiais ferromagnéticos. Em seu lugar, existem diversas definições diferentes de permeabilidade que podemos usar para caracterizar vários aspectos do comportamento de um material ferromagnético. Claro que esse assunto é muito importante, tanto que eu vou detalhar em outro tutorial. Lá discutiremos os conceitos complexos da permeabilidade não linear. Esses conceitos descrevem a magnetização de um material ferromagnético, tratam das suas perdas. Lá eu vou usar esses conceitos complexos para explorar como as propriedades dos materiais ferromagnéticos influenciam o desempenho em altas frequências de componentes magnéticos, principalmente transformadores. Ficou curioso? Aguarde o próximo tutorial. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!